Convido os irmãos para nos pormos em pé. Nós estaremos em reverência lendo a palavra. Já pela leitura da palavra, o Espírito Santo já estará trazendo o ensinamento aos nossos corações. Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bem, vamos assentar-nos. Irmãos, esse texto que nós estamos lendo, ele é rico em ensinamentos, mas retrata aqui o testemunho de dois dos apóstolos, Pedro e João, quando eles foram chamados perante o Sinédrio, por causa da cura que eles tinham feito num homem paralítico. Nós vemos aí, lemos, palavra por palavra, toda a mensagem e a pregação dos apóstolos naquele momento para os principais, os sacerdotes, os escribas e os anciãos. Mas nós gostaríamos de estar destacando algumas verdades que encontramos no texto lido. No versículo 8, nós lemos assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Vamos repetir comigo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Meus irmãos, uma coisa, uma verdade, nós aprendemos aqui nesse texto, é de que o enchimento do Espírito Santo, ele não é feito de uma vez única, e não exaure também todo o potencial que Deus tem à disposição da sua igreja. Mas o enchimento é feito repetidas vezes, conforme a necessidade. Então significa, Deus enche do Espírito Santo conforme a necessidade. Vamos repetir? Deus enche do Espírito Santo conforme a necessidade. Mas nós vemos aqui o relato de que as autoridades ali do Sinédrio reconheciam que aqueles homens eram sem letras e incultos, mas admiravam agora da sua palavra, admiravam agora de uma palavra cheia de sabedoria, de unção e de poder. Então aqui diz o texto que então eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No texto que nós lemos antes do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo diz assim: mas aquele Consolador que o Pai enviará vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. João e Pedro, por si só, não tinham condições de responder àqueles doutores da lei, aquelas autoridades ali do Sinédrio. Mas agora, com a inspiração e a sabedoria que lhes vinham da parte do Senhor, eles não tinham condição para proclamar a verdade de Deus. Para proclamar a verdade de Deus é necessário o enchimento do Espírito Santo. Vamos falar juntos? Para proclamar as verdades de Deus é necessário o enchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, e como disse, vou repetir, que este enchimento do Espírito Santo não era uma vez só, mas eram repetidas vezes conforme a necessidade. Então nós vemos, irmãos, uma coisa e aprendemos, é de que a igreja agora, iniciada sob o fundamento dos apóstolos, que é a igreja apostólica, nós somos parte da igreja apostólica, toda ela é ungida e dirigida pelo Espírito Santo. Quem dirige a igreja do Senhor Jesus Cristo não são os pastores, não são os líderes, mas quem dirige a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então isso, irmão, nos dá, desde logo, assim, uma segurança tamanha, porque não é obra de homem, mas é obra de Deus. A igreja cresce
por ação do Espírito Santo. Nós vimos aqui no versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Era uma multidão, não, 5.000, quase 5.000 que se converteram mediante a palavra. Então nós vemos agora aqui um outro item, significando assim, que há necessidade de se pregar a palavra. É a palavra que faz a obra, é a palavra que traz a fé, é a palavra que produz sentimento para que a pessoa busque ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. Versículo número 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E este nome é Jesus. Só Jesus salva. Vamos falar assim: só Jesus salva. Meus irmãos, a palavra pregada com a ousadia leva-nos então a este ponto de reconhecer a nossa necessidade de salvação. No Evangelho de João nós lemos assim também, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar junto? O Espírito Santo convence o mundo do pecado, justiça e juízo. Muito bem, então veja assim, irmãos: quem não se reconhece pecador não pode ser salvo. Só pode ser salvo aquele que está perdido, aquele que necessita de salvação. Então veja assim como que ocorre. O coração endurecido nunca vai receber a mensagem salvadora, porque ele não se reconhece como necessitado. Mas aqui nós vemos assim, que esses que ouviram a palavra, creram. Então eles creram na palavra, e essa fé na palavra foi então a condição para que se salvassem. E ali foram salvos quase 5.000 pessoas. Meus irmãos, então aqui nós vemos uma verdade que está estampada aqui, de que só há salvação em Jesus Cristo. Vamos falar isso? Só há salvação em Jesus Cristo. E quem prega a salvação? É a igreja. Então veja assim, se a igreja não pregar a verdade para que as almas se convertam, eles não vão se salvar. E eu até escrevi aqui, dizendo, se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas não há. A única forma que Deus ainda conserva agora para a salvação é a pregação da salvação no nome de Jesus. Porque vamos ver novamente aqui, ó. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, esse texto aqui também ele é muito propício para as nossas ministrações, para as pessoas que adoram imagens ou ídolos, ou que tenham fé em protetores, em pais ou guias. Porque a palavra que é revelada diz assim, que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva. Vamos falar junto? Só Jesus salva. Esta é a mensagem, irmãos, que nós temos que pregar. Só Jesus salva. Não é a igreja, não é a reunião dos homens salvos, não são os grupos eclesiásticos, não são os movimentos, não são os escritores de livros sacros. Só Jesus salva. Então, meus irmãos, a mensagem que a igreja tem que pregar é esta que Pedro estava pregando. Somente há salvação no nome de Jesus. Aqui, irmãos, agora no versículo de número 20, nós vamos pedir a atenção dos irmãos para um detalhe, diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos repetir junto? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Meus irmãos, observamos assim, que o Espírito Santo de Deus, ele criou nos apóstolos ali, Pedro e João, um desejo irreprimível de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo também era possuidor desse mesmo sentimento quando ele declarava assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A igreja de hoje, nós que estamos fazendo parte da igreja de hoje, nós não tivemos a aventura de contemplar o Senhor Jesus Cristo em carne, como puderam Pedro e João contemplar. Mas uma coisa é certa, esse mesmo Jesus que atuou neles, atuou naqueles 5.000, é que atua em nossos corações. Este mesmo Jesus que salvou, que formou a igreja sobre o fundamento dos apóstolos, ainda é o que salva nos dias de hoje. Esse mesmo Jesus constitui ainda o tema das nossas mensagens, é o assunto da nossa pregação, e nós não temos nenhum outro assunto para conversar com as pessoas, a não ser contar aquilo que Jesus fez. Meus irmãos, a testemunha, ela é caracterizada para contar a verdade sobre um fato de que ela tenha conhecimento. Nos tribunais aqui da terra, a figura da testemunha, então, ela vem, o personagem testemunho, para testificar, para contar a verdade do que ela viu ou do que ela tenha conhecimento. E nós, como testemunhas do Senhor Jesus Cristo, também vamos contar do que nós vimos e do que nós ouvimos a respeito de Jesus. Cada um de nós, meus amados, se nós tivéssemos chance de ouvir, cada um de nós tem uma experiência própria, distintiva, sua própria, que não é igual a de um outro. Tem pessoas que se salvam mediante um método, outros de outro método, um mediante um cântico, outro mediante uma pregação, outro mediante uma palavra ouvida no rádio, num programa de televisão, mas cada um de nós tem uma experiência de que um dia ouviu a voz de Deus. E o nosso desejo é de que nesta noite a voz do Senhor, a voz de Deus esteja trabalhando em nossos corações para produzir em nós também aquela mesma ousadia. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Os apóstolos aqui, a igreja reunida, eles estavam orando, dizendo ao Senhor que eles precisavam de coragem, precisavam de ousadia para falar de Jesus. Nós precisamos de coragem para falar de Jesus. Vamos falar isso? Nós precisamos de coragem para falar de Jesus. Meus irmãos, creio que muitos aqui, nossa congregação, têm a experiência assim de ter parte da sua família que não aceitaram ainda o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E porque não o aceitaram, não compreendem o nosso sentimento em relação a Jesus. Então veja assim, como nós pertencemos a Jesus, fazemos parte do corpo que é a igreja viva do Senhor Jesus, a nossa vontade é de estar sempre juntos, não é mesmo? Eu tenho até comentado aqui com alguns irmãos assim, que dava vontade de fazer como lá em Israel tem aqueles kibbutz, né? Que é aquela habitação coletiva. Nós fazermos aqui vários sobrados, apartamentos, e nós todos morarmos aqui. Então nós estamos todos juntos, não é essa a nossa vontade? Mas aqueles nossos familiares que não conhecem a Jesus, não aceitam isso. E até criticam em nós isso aí. Mas você vai tanto na igreja, o que você vai tanto fazer lá? O que tem tanto lá para fazer? Mas nós aqui sabemos que aqui tem a bênção do Senhor. Aqui tem a salvação do Senhor. Aqui tem a comunhão nos santos. Aqui tem alegria, aqui tem paz. Aqui tem de tudo o que nós precisamos. E eu creio que
muitos dos irmãos já sentiram o mesmo sentimento que eu senti. A gente vem, principalmente no culto da quarta-feira, que é no meio da semana, nós somos tirados do nosso azáfama diário, movimento, vai para lá, vem para cá, entramos atribulados, a cabeça ardendo, às vezes doendo. Quando termina o culto, até parece que você é outra pessoa. Já nos cânticos, nas orações, nas palavras bíblicas, nos testemunhos, é como que um crescendo que vai te levando até Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos assim, que nós podemos contemplar a glória de Deus, é já aqui na terra, nesse nosso convívio, junto com aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eles disseram assim, que olhe agora para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Nós precisamos, irmãos, ter ousadia para sermos testemunhas. Nós precisamos ter coragem para ser testemunhas. Irmãos, olha, não é fácil ser testemunha no meio incrédulo, no meio de uma família que não teme o nome do Senhor, num ambiente de trabalho hostil, onde se valorizam apenas os valores terrenos, onde se dá valor apenas aos bens materiais. Ali é difícil ser testemunha, mas é ali que você precisa testemunhar. O Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, ele diz assim, que os discípulos, nós somos o sal da terra. E o sal, o elemento sal, para ele exercer a sua força, ele tem que estar no meio, tem que estar inserido no meio da matéria, para ele preservar. Sim, você tem uma carne, você precisa pôr o sal lá no meio, para preservar. Então veja assim, irmãos, este mundo ainda está sendo preservado por causa dos cristãos, por causa dos homens tementes a Deus, por causa daqueles que buscam o nome do Senhor. E a nossa influência é que vai agora determinar mudança ou não da sociedade em que vivemos, mudança ou não da família em que estamos inseridos. Mas nós precisamos de ousadia para nós estarmos testemunhando. A graça de Deus, através da renovação do Espírito Santo, ajudar-nos a falar com ousadia a respeito de Jesus. A graça de Deus mediante a renovação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que nós devemos clamar por renovação. Nós devemos clamar por enchimentos. Nós devemos clamar para que não se esvazie o nosso vaso com a graça de Deus, mas que cada dia nós possamos estar mais cheios dela para anunciar com desassombro, coragem, destemor a palavra de Deus. Versículo de número 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Os apóstolos estavam ali convocados pelo Sinédrio por causa de uma cura que eles tinham feito num homem coxo, né? Quando Pedro e João disseram assim, olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Meus irmãos, pregação e milagres devem andar juntos. Vamos falar juntos? Pregação e milagres devem andar juntos. Você quer ver um grande milagre? É a sua salvação. A nossa salvação já é um milagre de Deus. Irmãos, veja assim, porque não são palavras de homens, ensinamentos humanos, poder persuasivo de palavra que vai mudar o coração, mas é o Senhor que muda. Quantas vezes nós estamos falando lá com um amigo, um parente, dá vontade de a gente dizer assim, abrir a cabeça dele e colocar lá a Bíblia assim, ó, né, para ver se entra, mas não entra. Então veja assim, quando a pessoa se converte, é um verdadeiro milagre. E o Senhor Jesus Cristo diz assim que há uma verdadeira festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Então, irmãos, veja assim, pregação e milagres
devem andar juntos. Os milagres são os sinais acompanhantes, mediante os quais Jesus Cristo confirma a palavra de suas testemunhas. Em Marcos 16 nós vemos assim: e esses sinais seguirão aos que creem. E ali descreve uma série de sinais, né? Expulsão de demônios, cura de enfermidade, beber veneno, né? Assim, tudo isto é um complemento que acompanha a pregação da palavra. Sabe por que, irmãos, não existem muitos milagres, ou não vemos assim, milagres muitas vezes? É por causa da nossa falta de fé. Por causa que nós não estamos com esta palavra suficientemente plantada em nosso coração, porque os milagres devem acompanhar a pregação. Então veja assim, João e Pedro pregavam, mas também curavam. A palavra diz assim, que a sombra de Pedro curava os enfermos, que eram colocados ali no lugar onde passava. A palavra também diz assim, que os lenços e os aventais que se levavam de Paulo e colocavam sobre os enfermos, e eles curavam. Não porque existisse uma virtude diferente em Pedro ou em Paulo, mas era o poder da pregação, era o poder da palavra, era a promessa do Senhor Jesus Cristo que estava acompanhando a pregação. Sinais geralmente se refere a atos miraculosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advertir ou encorajar a fé. Quando o homem se distancia de Deus, fica tão materialista, que ele precisa muitas vezes de um movimento, um saculejo, para que ele possa então agora conhecer a vontade de Deus. E esses são os sinais que aqui fala. Prodígios são eventos extraordinários que causam espanto ao espectador. Prodígios são eventos extraordinários. Meus irmãos, o andar sobre as ondas, né, era uma lei que feria a lei da gravidade, que diz que todo o corpo vai para baixo, né? O Senhor Jesus Cristo andou. O Pedro pediu para Jesus, também queria andar. O Senhor diz, vem. E enquanto Pedro estava com fé, ele andou. Ele andou sobre as águas. Isto é um sinal extraordinário. Mas veja assim, a igreja estava orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. Então nós estamos vendo aqui uma coisa, irmãos. A igreja precisa orar por curas, sinais e maravilhas. Vamos falar juntos? A igreja precisa orar por curas, sinais e maravilhas. Meus irmãos, contei na escola dominical uma vez, e apropriado para esta ocasião, uma pessoa nossa conhecida de Maringá, estava com uma outra mulher junto, e ela contou que a mulher não podia engravidar, queria ter filhos, mas não podia engravidar, e pediu a nossa oração. E nós oramos naquela hora com tanta fé, e pedimos ao Senhor para abrir a madre, que ela pudesse ter o prazer de segurar nos seus braços um filho. E essa pessoa voltou para Maringá. Passado um tempo, um ano, talvez um pouco mais, nós, um telefonema para aquela irmã lá, perguntamos, escuta, e aquela pessoa que pediu a nossa oração? Já tem uma criança. Então o milagre já estava lá. Meus irmãos, não há mérito em quem ora, o mérito é de Deus. O prodígio é realizado por Deus. Então o que a igreja deve fazer? Deve orar a Deus, pedindo agora que estes sinais venham para a igreja. Nós devemos pedir ao Senhor então condição para que nós possamos curar as pessoas, que nós possamos expulsar o demônio, que nós possamos reconstituir lares que estão separados por causa das desavenças entre os cônjuges. Tudo isto a igreja pode fazer mediante o poder da palavra. Há poucos dias
estava conversando com uma pessoa que não é crente, que conhece a Bíblia, mas não frequenta a igreja, não é crente. E ela contava que fora chamada para fazer uma visita, vizinha dela, mãe e filha, que eram alcoólatras, e a filha já necessitando até de fazer um transplante por causa da bebida. E ela falou assim: chegando lá, eu não sabia. Elas queriam que eu falasse de Deus, mas eu não sabia. Aí eu falei para ela: então você devia ter lido a Bíblia. Ela falou: não, mas foi isso que eu fiz. Eu li a Bíblia. Eu falei: então tá bom, a Bíblia já é o caminho. Então, irmãos, nós estamos chegando à seguinte convicção: de que, na verdade, é a palavra que vai fazer a obra. É a pregação da verdade que faz a obra. Nós apenas seremos o quê? Instrumentos, mensageiros, vasos colocados na mão de Deus para realizar alguma coisa, mas o poder vem deles. Então, a igreja deve orar para Deus confirmar o Evangelho com grande poder, milagres e com graça abundante. Irmãos, somente quando o Evangelho é proclamado com poder é que o mundo perdido pode ser ganho para Cristo. O poder de Deus deve ser manifestado nas nossas vidas e através das nossas pregações. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vejam assim, esta expressão, batizados com o Espírito Santo, é aquela obra inicial que Deus faz na vida do crente. E os termos cheios ou revestidos ou com autoridade descrevem agora uma capacidade para o trabalho. Então veja assim, o trabalho, ou as ferramentas para o trabalho, como nós costumamos dizer em escola dominical, são os dons, todo o potencial divino através dos dons que o Senhor tem destinado para a sua igreja. Então vemos assim, eles oraram e agora, assim, em resposta da oração, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos fracos nas nossas pregações, a igreja não cresce, as almas não se convertem. Sabe o que falta? Falta o enchimento do Espírito Santo. Falta isso aqui, clamar. A igreja deve clamar para que nós estejamos cheios do Espírito Santo, não para que nós nos orgulhemos disso, mas para que nós tenhamos as ferramentas necessárias para a realização do trabalho. E aqui, meus irmãos, diz assim, que todos os crentes, inclusive os apóstolos, anteriormente cheios, foram agora novamente cheios, a fim de enfrentarem a oposição contínua dos judeus. Quando há oposição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, há um remédio, é o estar cheio do Espírito Santo. Os inimigos podem se levantar, e se levantam. As hostes do inferno se levantam contra a igreja. Como nós falamos aqui sobre a obra que foi preparada ali no fundo e aqui ao redor, estas vidas que assim fazem, querem que a obra do Senhor seja destruída. Mas agora é na graça do Espírito Santo, é na unção do Espírito Santo, é que nós vamos agora ter a condição para nós vencermos essas batalhas e vencermos o inimigo. Os novos enchimentos com o Espírito Santo fazem parte da vontade e da provisão de Deus. Deus tem provisão para nos abastecer. Vamos falar juntos? Deus tem provisão para nos abastecer. Quando o seu carro já está lá com o ponteirinho do combustível lá embaixo, o que você precisa fazer? Vai lá no posto, pôr gasolina, pôr álcool, pôr combustível. Não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você enfraquece, você precisa ir no posto para abastecer.
E o posto é aqui, é a igreja, a pregação da palavra do Senhor Jesus. Eu costumo, às vezes, irmão, refletir da seguinte forma: Deus tem sido muito glorioso, muito bondoso para conosco. Veja assim, no domingo, nós estamos aqui todo o domingo à noite num culto de adoração, e nós saímos então embalados. Nós somos cheios, o tanque está cheio. Passa a segunda, passa a terça, na quarta já o ponteirinho está lá embaixo, então você vem de novo, abastece de novo. Aí você tem condição de continuar, e deve ser feito assim mesmo. Mas, irmãos, aqui nós queríamos destacar ainda um outro ponto. Diz assim, que neste episódio, o Espírito Santo visitou uma congregação inteira. Diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, todos quer dizer todos, sem exclusão de um sequer. Então, ali naquela reunião, tão poderosa tinha sido a oração, e tão poderosa era a resposta de Deus, que veio a provisão para todos eles, porque eles estavam unânimes. Então esta palavra unânimes, ela é muito encontradiça no Novo Testamento. Unânime significa todos pensando igual, todos desejando a mesma coisa. Por isso que entre nós não pode haver separação assim, entre um querer uma coisa, outro querer, não. Nós devemos todos querer o mesmo, procurar o mesmo, para que nós tenhamos então esta unanimidade, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, quando esta igreja for cheia, todos cheios do Espírito Santo, com certeza nós haveremos de pregar o Evangelho com ousadia. Com certeza nós podemos operar sinais, prodígios, maravilhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A atuação de Deus sobre toda a congregação, com um novo enchimento do Espírito Santo, resulta em ousadia e poder no testemunho dos crentes. Se você tem dificuldade lá no seu trabalho para você ser conhecido como uma testemunha do Senhor Jesus, ore, peça do enchimento do Espírito Santo. Se você tem dificuldade entre os seus familiares para você dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo, ore para que o Senhor te encha do Espírito Santo. E todos anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O poder interior do Espírito e a realidade da presença de Deus que vem da plenitude do Espírito libertam o crente do medo de outras pessoas e aumenta grandemente a sua coragem, a sua motivação para falar de Deus. Se você está necessitando agora de um renovo, o renovo é hoje para falar de Deus. E com grande poder, era um poder divino, manifestado no mais alto grau. Se o lugar se moveu, significa que era um culto em que se sentia a presença de Deus. Irmãos, quando Deus se faz presente, nós como que apalpamos, né? Pegamos, como se sentimos a presença de Deus. Ali em 2 Crônicas 7,14, quando fala da consagração do templo, dizia assim, que os sacerdotes não podiam entrar no templo por causa da glória do Senhor. Irmãos, nós temos vivido dias de grande motivação espiritual, nesses últimos dias que estamos vivendo, nas vigílias que estamos fazendo para enchimento do Espírito Santo de Deus, em cultos que o Senhor permite que aqui nós sintamos a presença de Deus. É como que palpável no ar aqui, pairando sobre a cabeça dos irmãos, o Espírito Santo de Deus. O testemunho apostólico baseava-se na palavra e na convicção que o Espírito Santo dava de que era inspiração de Deus. Os discípulos tinham certeza de que Jesus Cristo estava vivo, estava ressurreto. Meus irmãos, nós não adoramos um crucifixo onde o Cristo está ali com o rosto baixado, morto. Não,
O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo que ressuscitou, foi visto durante 40 dias pelos apóstolos. No Monte das Oliveiras foram vistos por mais de 500 irmãos. Foi visto por Estevão quando o céu se abriu e ele estava de pé ao lado do Pai. Este é o Cristo que nós servimos. Este é o Cristo que nós adoramos. Este é o Cristo que nós devemos ter guardado em nosso coração. Nós não adoramos um Deus morto, mas nós adoramos um Deus vivo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, foi entregue com toda a singeleza e a total realidade como transmitistes ao Teu servo. E agora, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor a escreva nas tábuas do nosso coração. Para que, Senhor Deus, nós não venhamos a pecar contra Ti, como orou o salmista. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Deus eterno, que esta palavra desta noite sirva de estímulo, sirva, Senhor Deus, de ajuda, sirva, Senhor Deus, de crescimento espiritual, sirva, Senhor Deus, de encorajamento para a igreja que milita nesta terra, para pregar e anunciar salvação no nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor Deus, toda a incredulidade no nosso coração e permite que nós creiamos nela e nós aguardemos com toda a convicção em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Os irmãos do louvor virão para dar continuidade.